Boa noite você que está em casa, paz já convosco, amém. Boa noite você que está aqui neste lugar, num tempo conosco, paz já convosco, amém. Convido todos os que estão em casa, os que estão aqui a se sentar por um instante. Aleluia. Aleluia. Os que já estão aqui prontos, os que estão em casa também prontos, eu queria que você abrisse a sua palavra de Deus, a sua Bíblia que você trouxe, e também o seu caderno. Na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. Glórias a Deus. Estou um pouco fora de centro aqui, desculpa. Deixa eu me acertar aqui. Ok. Eclesiastes, no capítulo de número 3. E a gente já está bem, creio que a grande maioria, né? Alguns não, outros sim, mas bem familiarizados com os versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8. Mas a gente vai ler a partir do 9. Esses a gente conhece muito, a maioria deles são bem conhecidos, são muito repetidos, né? Tempo de matar, tempo de plantar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de guerra, tempo de paz. É isso que fala esses versículos no começo. Mas eu quero focar no verso 9. Porque raramente, põe aí o verso 9, Eclesiastes 3, 9. Porque raramente as pessoas vão até o 9. A gente normalmente já vê parando a mensagem no 8, né? Tempo de guerra, tempo de paz. Mas o 9 tem um segredo que enquanto eu estudava, eu descobri esse segredo. Né? O tema de hoje, se eu pudesse pôr um título, um tema, algo do tipo assim, e eu confesso que esse não é o meu melhor título, tá? Eu diria assim, os 4 P's, letra P, da nossa vida. Vamos ver 4 coisas que começam com a letra P, que acontecem em nossa vida, ok? Olha o que diz o verso 9. Se você puder pôr para mim aqui em James, eu agradeço. Que é a mesma versão da minha Bíblia, vai ficar mais fácil. Quando eu precisar de outra versão, eu peço. Mas acho que hoje vai ser só essa mesmo. Ótimo. Isso, essa. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Não parece ser muito amplo na pergunta? Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Ou seja, ele já parte o versículo dizendo que a gente se cansa diariamente no nosso trabalho. Isso é fato. Isso foi imposto por Deus a nós lá no Éden. Quando nós caímos, nós digo humanidade, né? Não foi exatamente a gente, foi Adão e Eva, mas eles são os pais da humanidade. Logo, esse pecado deles caiu sobre nós, né? Que a partir do momento que o pecado separou o homem de Deus lá no jardim do Éden, Deus deixou ao homem uma ordenança. Eu não gosto de dizer maldição, porque não é uma maldição, é uma ordem. Ele diz assim: do suor do seu rosto comerás. Não é uma maldição, porque Deus fez para nós um favor. Já pensou não trabalhar na terra hoje? Viver de nada? Como viveríamos? É até difícil imaginar como seria a vida tendo tudo, podendo usufruir de tudo sem trabalho. É ou não é verdade? Mas aí é que fala o versículo que proveito tira o trabalhador da sua fadiga diária. Veja que a palavra usada foi fadiga e não foi trabalho, atividade. A palavra usada foi fadiga. Tem uma outra versão que diz dos seus... eu até anotei aqui. Tem uma outra versão que diz prazer. Que prazer o homem tira do seu trabalho? Pergunto, quantos de vocês trabalham e são felizes, 100% felizes no trabalho de vocês? Viram? Ninguém levantou a mão. Porque sempre há um quê difícil. Algo que faz a situação ficar um pouco complicada. Às vezes é uma fofoquinha aqui e ali que fala mal de você. Às vezes é alguém que está querendo puxar teu tapete. Sempre tem uma coisa que deixa o trabalho assim. Hoje eu tenho que trabalhar.
se você sai do culto domingo à noite e diz assim, puxa vida, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar com um tom de voz e com ar de decepção, a palavra de hoje é para você. Eu não ouvi um amém, mas é verdade. Por quê? Por quê, pastor? Porque pelo simples fato de que quem trabalha fadigado, trabalha triste. Quem trabalha fadigado não rende no serviço. Estou falando alguma mentira aqui ou é só comigo que acontece? Veja só. Não estou dizendo que o trabalho é ruim. Só estou dizendo que a forma como trabalhamos está incorreta. Por quê? Porque quando eu vou já entrar num dos P's, tá? Porque quando fazemos as coisas fora de propósito, nós estamos infelizes. Não sou eu que estou dizendo, tá ali, ó, tá na parede. Que prazer, que proveito tira o trabalhador de sua fadiga diária. Quando trabalhamos fora do propósito, estamos sempre se fadigando para nada. Então, saiba que Deus te desenhou antes da fundação do mundo com um propósito pré-definido. Aonde está isso, pastor? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o mal? Para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu. Veja aqui no. Põe para mim o versículo, por favor, Romanos 8, 28. Deixa isso aí. Se você está na Bíblia aí, a tua Bíblia não tem tudo maiúsculo que nem está aqui. A tua Bíblia tem os minúsculos e maiúsculos, que eu garanto que tem. Veja que o seu propósito não está em maiúsculo, porque não está dizendo o propósito de Deus. Quando a Bíblia coloca o pronome em maiúsculo, é porque aquele pronome refere-se a Deus. Neste versículo não acontece isso. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui para mostrar. Ó, Romanos 8, 28. 28. O seu do versículo está em minúsculo. Significa que é o propósito seu como pessoa. Chamados conforme o seu, cada um, pessoal. Deus predestinou as coisas para nós. Acontece que a gente, às vezes, está fugindo do propósito de Deus. Um silêncio ensurdecedor, né? Quando fugimos do propósito de Deus, nós estamos lutando com as nossas próprias forças contra a corrente. Já tentaram remar num rio contra a corrente? Você não vai sair do lugar. Vou dar um exemplo mais urbano. Tenta subir a escada rolante nesse sentido de descida. Tenta subir a escada rolante pelo sentido que ela está descendo. Faz essa experiência. Muitos de nós estamos assim na vida. Estamos tentando subir a escada rolante pelo sentido de descida. Lutando contra as nossas próprias forças. E não estamos saindo do lugar. É ou não é verdade? Então hoje a gente vai aprender como tirar a nossa vida do lugar. Amém? Pela ótica de quem? Do pastor Tiago? Do pastor Paulo? Não, pela ótica da Bíblia, da palavra de Deus. Os 4, você está anotando? Vamos lá. Os 4 P's que coordenam nossa vida são, acompanha comigo, promessa, está anotando? Promessa, processo, ninguém gosta dessa palavrinha, né? Então, primeiro, promessa, segundo, processo, terceiro, provações, essa também ninguém gosta, né? E quarto, propósito. Repetindo, promessa, processo, provações e propósito. Nós vamos aprender o que é cada um desses. Vamos voltar para Eclesiastes, mais uma vez?
Eclesiastes 3, verso 9, já lemos. Verso 10, põe aí. Põe aí que não estou achando aqui. Ah, não, achei. Verso 10. Observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos, para que dela se ocupem. 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Ponto e vírgula. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Na sua Bíblia, depois desse ponto e vírgula, faz um baita do sublinhado e, como dizia meu professor de geografia, um asterisco fumegante. Não esqueça desse trecho. 12. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser de se alegrar-se e fazer o bem durante a sua vida. Quem escreveu Eclesiastes? Salomão, o homem mais sábio do mundo. E ele, com sua sabedoria, percebeu que o trabalho árduo, fora de propósito, gera fadiga. Gera tristeza no coração do homem. E o homem só consegue se alegrar quando ele faz o seu trabalho de acordo com o propósito definido por Deus, como está ali no versículo 11. Então hoje a gente vai aprender esses 4 P's e vamos entender o que é cada um. Por padrão bíblico, todos os homens de Deus que cumpriram o seu propósito, que estão hoje na galeria de Hebreus 11 e que estão por toda a Bíblia, todos eles passaram por esses 4 P's. Promessa, processo, provações e propósito. Todos eles. Para entender melhor o que são cada coisa dessa, o que é cada coisa dessa, né? Eu fui para o dicionário, eu fui entender o que o dicionário define como promessa, como processo, como provação. E depois a gente começa a trazer o ponto de vista bíblico. Veja só, você que está anotando, vai ter bastante conteúdo e bastante versículo, tá? Então presta atenção. Aí em casa também, presta atenção. O que o dicionário traduz como promessa? Afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Afirmativa. Não é talvez. Não é será. É certo, é certeza, é afirmativa. Tem uma outra definição que diz assim, ó, compromisso verbal ou escrito. Sabe qual que é o nosso problema? O problema é que no dicionário também existe um sentido figurado para a palavra promessa. E que muitas das vezes a gente só entende a promessa segundo esse sentido figurado, que diz assim, ó, esperança fundada em aparências. Exemplo, o que seria uma esperança fundada em aparências? Eu olho para o céu, e em vez de ver um céu azul, eu vejo um céu escuro. Logo, se eu estou vendo, é uma aparência de que em breve vai chover. Mas a grande diferença é que a promessa que Deus dá para cada um de nós, ela não é baseada em aparências. O problema é que nós esperamos a aparência da promessa. Veja o caso de Abraão. Abraão ainda se chamava Abrão, que era pai infértil no hebraico. Pai infértil. Como assim? Pai infértil. Faz algum sentido? E Deus chega para ele de forma verbal e diz assim, Abrão, sai da tua terra, da tua tenda, sai de meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Continua assim, eu abençoarei a tua descendência. Como que Deus é capaz de abençoar a descendência de um homem que tem um nome como pai infértil? Pai estéril era o nome dele. Ele dizia, abençoarei a tua descendência
Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E Abraão não viu uma nuvem, não apareceu em forma humana Deus para ele. Apareceu a voz de Deus para ele. E por esta voz, por esta promessa, ele foi lá, ele desarmou a sua tenda, pegou a sua esposa, seus criados e foi. Sem rumo no GPS. Porque Deus diz assim para ele: vai para uma terra que eu lhe mostrarei no futuro. Ou seja, eu ainda vou te mostrar. Começa a sair, que eu ainda vou te mostrar aonde você vai. Ele não estava baseado em aparências. Que é outro exemplo do mesmo personagem, Abraão. Depois, quando Deus faz um pacto com Abraão, Deus muda o nome dele de Abraão para Abraão, que agora sim é pai de multidões. Veja, às vezes, Deus precisa mudar os nossos nomes para que se cumpram os propósitos. Deus fez com Abraão. Deus fez com Jacó. O significado de um nome pesa muito. E Deus fez isso com Abraão. Depois Abraão, já com o filho Isaac. Eu pulei uma parte, mas eu já vou voltar para essa parte. Com Abraão, com seu filho Isaac, sobe ao Monte Moriá, monte de Deus. E diz assim: filho, vamos fazer um sacrifício, vamos fazer um holocausto lá no topo do monte. E a criança bem esperta disse assim: mas pai, tem fogo, tem lenha, tem pedras, nós temos tudo, menos o cordeiro. E ele dizia assim: Deus proverá o cordeiro. E no topo do monte ele põe a criança em cima do holocausto. Amarra as mãos e os pés como ele fazia com a ovelha. Pais e mães, pensem nessa cena. Seu filho, o tão prometido filho, único. Como dizia Abraão, filho da velhice. Porque ele nasceu com Abraão com mais de 100 anos e com Sara perto dessa mesma idade, 90, 100 anos. Filho da velhice, o único filho de um casal que era estéril, os dois. É amarrado e colocado no holocausto. Pronto para ser morto. Ali, se Deus não envia o anjo para segurar a mão de Abraão, Abraão tinha feito o sacrifício. Porque Abraão viu o cumprimento da promessa com Isaac. E viu que Deus é um Deus de promessas e que cumpre o que promete. Então ele não ia hesitar em matar o próprio filho por sacrifício. Ele sabia. Ele dizia assim em seu coração: creio eu. Deus me deu esse. Se ele pedir de volta, Deus pode me dar outro. Deus cumpriu a sua promessa. Eu era infértil, Sara era infértil. E aqui está o fruto da promessa. Se Deus pediu o sacrifício dele, tudo bem, eu vou fazer. Porque Deus já fez uma vez, ele pode fazer de novo. Querido, o que eu estou dizendo é o seguinte: você não entendeu. Se Deus fez um milagre na tua vida uma vez, ele vai fazer de novo. Basta crer, basta seguir a promessa de Deus, ele vai fazer de novo. Mas não baseado mais em visões, baseado na promessa. Porque Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele disse: vou fazer você um chefe de multidões, vou fazer você um chefe de multinacional, vou fazer você um pastor de multidões, creia e trabalhe nisso. Veja que é por uma palavra que Jesus disse para Pedro, criou-se uma plataforma na água para ele andar. Pedro falou assim: se tu disseres venha, eu vou andar sobre as águas com você, disse Pedro. E Jesus disse: venha. Uma palavra de Jesus criou uma plataforma que ele podia andar sobre as águas.
O que fez ele cair, afundar de novo? Ele tirou o foco da palavra e olhou a tempestade ao redor. Querido, não tire o foco da promessa que Deus tem para você. Não perca esse foco. Porque ao perder o foco, começam os atalhos. Ao perder o foco, os problemas retornam. Ao perder o foco, as coisas desorganizam. Depois da promessa, inicia-se a fase mais complicada, a do processo. Ninguém gosta do processo. Porque o processo é doloroso. Porque o processo é demorado. Porque o processo traz dificuldades. Mas essa fase é importante. O que diz o dicionário sobre os processos? O que é processo para o dicionário? Depois de dar a promessa, inicia-se o processo. Vamos traduzir um processo em uma frase. Vamos entender o que é. Ação continuada. Realização contínua, prolongada de alguma atividade. Traduzindo, tem uma forma e tem um tempo. Tem um jeito de fazer e tem um prazo para ser feita. Um outro exemplo. Sequência contínua de fatos e operações que apresentam certa unidade. Isso é o processo. O processo como um todo, ele diz assim: você precisa passar por isso. No meio disso, tem isso. Mas é contínuo. Sabe qual que é o nosso problema com processos? Atalhos. Nós queremos o mesmo alcance do processo, mas em menos tempo. Nós queremos o mesmo alcance do processo, mas com um tempo mais curto. Vamos dar um exemplo. Tem uma frase que eu marquei, uma palavra que eu marquei aqui para a gente entender. A gente quer o processo, mas a gente quer ele, mas a gente não quer passar por ele, não quer demorar muito nele. Então a gente abusa de atalhos, de subterfúgios, de coisas que Deus não mandou fazer. A gente reclama, a gente vem na igreja, faz campanha de 7 semanas para uma aceleração de coisas que Deus não pode acelerar, que é o processo. Deus não pode acelerar um processo, Ele pode acelerar o cumprimento do propósito. Mas o processo é necessário. Um exemplo. O povo de Israel no Egito. Era para falar com a rocha. Deus disse: vem cá, vem Arão, vem Moisés, vem aqui. Está aqui. Nós estamos na cidade de Meribá. Esta é a rocha de Meribá. Moisés, pega sua boca, sua língua travada, sua língua gaga, e fala com a rocha. E o que Moisés fez? Moisés foi lá. Deus disse assim: pega o cajado e vem. Ele pegou o cajado. E da outra vez, ele tinha batido na rocha. E deu certo. Então Deus falou assim: pega o cajado, vem e fala com a rocha. Ele nem ouviu falar, ele falou assim: pega o cajado e vem. Ele foi lá e dei na rocha. Bateu 2 vezes na rocha. E a rocha abriu e saiu água. Mas a ordem não era bater, era falar. Sabe o que isso custou para Moisés? Custou que os pés de Moisés só tocaram a terra prometida morto. Ele fez parte da geração que morreu no deserto. Porque ao invés de obedecer a Deus e falar com a rocha,
Ele bateu na hora. Deixa eu dar outro exemplo. Abraão, de novo, Abraão. Estava Abraão vivendo já no seu propósito. Já tinha mudado seu nome. E de repente, o filho não veio. E a Sara passa dos 90 anos, e Abraão passa dos 100 anos, e o filho não vem. Aí Sara vira para Abraão assim, quer saber, Abraão? Vamos fazer um esquema aqui. Estou parafraseando, tá? Vamos fazer um esquema aqui. Eu tenho essa minha serva aqui que está comigo desde sei lá quando. Ela e eu somos quase a mesma pessoa. Porque ela está comigo faz muito tempo. Toma ela. Vai fazer um filho com ela. Tá tudo bem. Eu libero. Disse Sara. E veio o filho. Mas depois, esse não era o filho da promessa. Esse não era o filho da promessa. Depois Sara ainda desamparou a criança e a serva, abandonando as duas pessoas no deserto. Mas sabe o que Deus fez? Mesmo esse sendo um atalho de Sara e de Abraão, porque Sara fez lá e fez assim, senhora, eu vou fazer, né? Cuidado, homens. Nem tudo vem assim muito bem. Mulheres também. Nem tudo que o marido fala assim, tá podendo fazer, não pode. Vejam bem. Deus não desamparou a criança. Deus não desamparou a sua mãe, a escrava. A ponto de que a promessa que Deus fez a Abraão foi também derramada sobre a criança, porque ela era fruto de Abraão. Mas um atalho desse podia ter destruído tudo. Só atrasou as coisas. Só atrasou as coisas. Querem ver outro exemplo? Abra comigo Tiago 4:3. Tiago 4:3. A gente está acostumado a ver esse versículo. Porque a gente sempre diz assim, pedis mal. Quando pedis, não recebeis. Porquanto pedis com a motivação errada. Simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. É isso que se chama atalho. É aquele negócio do irmãozinho que pede um carro, clama pelo carro, e o carro não vem. De propósito. Porque há um propósito para todas as coisas. E daí vem o carro. Primeira semana bate o carro. Já é um sinal. Arruma o carro, volta. Na segunda semana, antes ele vinha de ônibus, pegava um pouco de chuva, mas vinha na igreja. Depois com o carro, vem uma vez no mês. Uma vez a cada 2 meses. Bate o carro de novo. Está te dando um sinal que as coisas não são como nós queremos, nós planejamos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar para os seus próprios deleites. Quando as coisas estão fora do propósito centralizado em Deus, as coisas não funcionam para nós, ainda que nos pareçam úteis. Essa frase eu vou dizer de novo. Quando nós pedimos as coisas para Deus e não recebemos, ou recebemos quando só insistimos muito, mas as coisas não funcionam para nós, é porque elas estão fora do centro do propósito de Deus. E daí está cheio de crente, ou até mesmo ex-crente, que vira e Deus fala assim, Deus me prometeu isso e até agora nada. Deus me prometeu isso e até agora nada. Mas não quer suportar o processo. Ou recebe a promessa, mas diz assim, essa promessa é para mim? Não, mas eu gostaria de ser cantor. Não queria ser diácono.
Meu ministério não é esse. Meu ministério não é servir. Eu quero ser cantor, eu quero ser pastor. E daí, o que ele faz? Ele persegue um outro propósito, que não é o que ele foi desenhado para perseguir. E aí ele está lutando contra a própria maré. Porque os desafios, as provações que vêm em seguida de falar das provações, não são as provações desenhadas para o seu propósito. Não são as lutas desenhadas para que você consiga vencer. E daí você está lutando sozinho, sem Deus. E está assim, ai, porque Deus me abandonou. Ai, porque Deus me abandonou. Ai, porque Deus... Não, querido. Livre-arbítrio, você decidiu correr a carreira errada. Todos têm um propósito, vou falar mesmo. Todos têm um propósito definido por Deus. Se você está perseguindo o outro que não é o definido por Deus, você está correndo a carreira errada. E daí, você está lutando contra a maré. Uma outra expressão me diz assim, você está dando soco em ponta de faca. Estou falando com alguém aqui? Estou falando com alguém aqui? Estou falando com alguém em casa? Veja o perigo de você escolher aquilo que você gosta e não aquilo que você foi desenhado por Deus. Quanto mais cedo você sair do propósito errado e corrigir o teu rumo para o processo certo da promessa, aí sim você pode clamar a Deus por aceleração. Porque daí o tempo perdido correndo contra o vento, ele faz acelerar. Ouvi um amém só o do Jair, mas é... Quando você está correndo a carreira errada, você está perdendo tempo. Aí é necessário dizer para Deus, Deus, eu entendi. Minha carreira não é essa. Meu propósito não é esse. É hora de realinhar o propósito com o seu e seguir a carreira correta e seguir o propósito correto. Aí sim você pode dizer para Deus, Deus, acelera o processo. Porque eu tenho pressa em cumprir o meu propósito. Abre comigo Provérbios 16, 9, por favor. Provérbios 16, 9. Olha esse versículo. Escrito pelo mesmo autor de Eclesiastes, o rei Salomão. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, vírgula, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Ainda que nós temos um caminho planejado por nós, os passos corretos para serem andados são os definidos por Deus. Então, querido, encare o processo certo, não aquele que você tinha vontade. Encare o processo correto, daquilo que Deus desenhou você. Quantos podem dizer um amém para isso? Depois da promessa, depois de entendido qual é o processo certo, começam as provações. E as provações são para mim o ponto mais importante de como caminhar no processo correto. O que diz o dicionário sobre provações? Ato ou efeito de provar. Ah, jura? Provar, provações, provar, provações. Vamos lá. Ou seja, as provações vêm para provar. Explodiu a mente, né? As provações vêm para nos testar. Quero fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses, para quem está em casa e para quem está aqui. Anotem. Existe uma diferença muito grande entre tentação e provações. E eu vou dar 2 exemplos dos dois com Jesus Cristo. Jesus sai do Jordão, Jesus sai do Jordão, foi batizado. O início do seu propósito. Começa o processo de buscar discípulos, de ensinar e tal, mas antes disso vem a tentação no deserto.
A tentação no deserto de Jesus passa por 3 áreas. Primeiramente, comida, porque ele estava em jejum. Segundamente, em poder. E terceira, na palavra de Deus. O diabo tenta Jesus nessas 3 áreas. Primeiro, porque ele estava em jejum. Então diga assim, faz a pedra transformar em pão. Depois ele fala assim, mostra os reinos do mundo e diz assim, se você me ajoelhar, isso aqui vai ser seu. Mas ele já era dono de todos os reinos. E terceiro, provar o próprio Deus. Ele é levado no topo do templo e diz assim, se joga, não vai acontecer nada. Dizia o diabo para ele assim, se joga. Diz assim a Bíblia, citou o Salmo 91, que covardia. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardarem em todos os teus caminhos. Todas as 3 respostas de Jesus envolveram a palavra de Deus. Veja, Jesus respondeu assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda, Jesus disse assim, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. E na terceira tentação, Jesus disse assim, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus venceu a tentação. E começou o seu processo. E daí ele vai, procura seus discípulos, começa a ensinar, começa a chamar Pedro, Tiago, João, Marquinhos, começa a fazer tudo o que a gente já conhece. Lá no Getsemane, o momento em que nós vemos Jesus passando por uma provação do seu propósito, é no exato momento em que ele está em oração, suando sangue e dizendo, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice que ele está falando? Ele está falando do cálice de morrer por todos. Ele está falando do peso de suportar todos os pecados do mundo para salvar a todos. Isto era uma provação para Jesus. No entanto, ele também venceu as provações desse desafio, do seu propósito, porque na sequência ele completa o versículo dizendo assim, mas, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, nosso Senhor Jesus, através do exemplo dele, podemos entender que existe diferença entre tentação e provações. A tentação, ela quer nos levar ao pecado. As provações são testes do processo até o propósito. São coisas diferentes. Vamos voltar para a definição do dicionário sobre provações. A segunda definição diz assim, dificuldade. Situação aflitiva ou sofrimento que põe à prova a força moral, a fé religiosa e as condições do indivíduo. Serve para provar quem somos e como reagiremos enquanto estivermos no processo de cumprir o propósito. Traduzindo, uma aprovação vem para aquele que está seguindo o caminho correto do propósito, para provar se lá no cumprimento do propósito, lá no gol, ele não vai se desviar de Deus, se esquecer de Deus, fugir dele. Exemplo bíblico, Saul. Saul, ele era o menor da tribo de Benjamim, apesar de por estatura ser o maior, mas ele era o mais novo, do clã mais novo. Deus sempre escolheu reis do menor, né? Sempre foi assim. E Saul foi ungido rei. E esse era o propósito. Ele realmente foi ungido para rei. Deus o escolheu de verdade como rei. Mas quando ele foi rei, ele se apartou de Deus. Que momento percebemos isso? Quando ele vence uma batalha. E o profeta Samuel diz assim para ele, olha aqui, Saul, vai para a batalha. Terminada a batalha, você me espera, porque até eu chegar, porque quando eu chegar, nós dois, rei e profeta, iremos sacrificar a Deus. Terminou a batalha e Saul ficou lá. Cadê Samuel? Samuel não chega. O que aconteceu com esse profeta? Foi sequestrado? Cadê Samuel? Samuel não chega. Ah, quer saber? O povo está indo embora. Não, peraí. Acende o fogo. Vai, risca o fósforo aí. Acende o fogo. Faz logo o sacrifício. Ele não queria perder o status de rei. E antecipou o sacrifício. Sem o profeta. Como foi a ordem do profeta. Resultado?
o profeta chegou, viu que já estava tudo terminado. E falou assim, epa, Saul fez um atalho. Usou de um subterfúgio para não perder a bênção. Pois ele vai perder a bênção mesmo assim. Deus vai perder assim, porque ele não te obedeceu, e não obedeceu os meus mandamentos. A coroa será tirada dele. O meu espírito será tirado dele, e você vai ungir o sucessor. Na sequência, Davi é ungido. Entenda. A aprovação de Saul fez com que ele caísse e perdesse o propósito. Depois disso, ele foi um rei tão ruim, e quando Davi assumiu, o povo dava festa. Isso foi porque ele perdeu a batalha contra a aprovação. Vamos ver outro exemplo? Outro exemplo da aprovação. Abraão e Isaac. Já é um exemplo bom, né? Porque a prova era, vai, leva o Isaac lá pro monte e sacrifica o menino. Sem dó. Faz o que eu estou mandando. Basicamente isso. E ele foi, ele armou o altar, ele colocou as pedras, ele colocou a palha, ele colocou tudo, colocou o menino, amarrou o menino, colocou o menino. O fogo já estava armado do lado, e ele pegou o cutelo e estava assim, ó, já. E se hoje segurei? Ele ia cumprir o gol, o propósito da aprovação. Ele ia cumprir. Deus mandou fazer, esse era o teste. Faça. Ele foi lá e fez. E resultado como isso, Deus ainda proveu, falou assim, não faça isso com o menino, poupe o menino, tá ali ó, olha lá. Pega ali o cornelinho, traz ele para cá, tira o menininho, põe o carneiro no lugar, sacrifica o carneiro, porque você realmente é um homem de fé. As provações vêm exatamente para nós, para nos testar. Para nos testar. Abre de novo comigo. Tiago 1, verso 2. Tiago 1, verso 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Alguém aqui está passando por alguma provação? De novo, alguém aqui está passando por alguma provação? Sim. Considere motivo de alegria, de júbilo. Verso 3. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. 4. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. A Bíblia Amplificada diz a versão, cumprir o propósito, sem que lhe falte alguma virtude. A aprovação produz perseverança. A aprovação produz perseverança. E a perseverança e a aprovação nos levam em um caminho reto até o propósito definido por Deus. O problema é o medo. O problema das provações em nossas vidas é o medo. O medo de falhar. O medo de tentar e não conseguir. O medo de reprovar na aprovação. O medo da aprovação ser insuportável. A aprovação, ela não é algo fácil. É igual na escola, né? A gente tem até um meme na internet aí que é a matemática, né? Professor na aula, 2 mais 2 é igual a 4. Professor na prova, x mais x é o quê? A prova é para isso. É para saber se você aprendeu o que está vivendo. Acontece que muitos de nós queremos provas fáceis. Ou pior, por medo das provações, fugimos dela. Eu vou dar um exemplo bom, não um exemplo ruim. Eliseu tinha um objetivo. O profeta Eliseu tinha um objetivo muito claro. Elias
chega para ele, 2 Reis, capítulo 2. Elias chega para ele e fala assim: peça o que quiseres de mim. Peça tudo o que você quiser. Qualquer coisa. E Eliseu disse assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Este era o propósito pelo qual Eliseu estava buscando. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Deus fala assim: pedido difícil? Hora de fazer umas provinhas difíceis. E no final da história de Eliseu, de Elias e de Eliseu, os dois juntos, os moços dos profetas viam os dois juntos. Estou contextualizando para a gente ganhar tempo. Viam os dois juntos. Chegavam para Eliseu e falavam assim: Eliseu, é o seguinte, você sabe que Deus vai levar Elias de você, não vai? E Eliseu respondia assim: sei, porém, não fale nada. E daí Elias virar para Eliseu, eu vou dar uma confundida, porque não me parece assim, Eliseu. E daí Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, vamos para tal cidade. E você fica aqui. Eliseu, sabendo que em tal cidade pode acontecer aquilo que ele estava conversando com outro moço profeta, assim, não te largo, 1 dia e meio de pernada, vou ficar aqui mesmo. Se ele fica no lugar por preguiça e não acompanha o profeta, ele ia perder a bênção que ele queria. Se ele fica no lugar por preguiça, ele ia perder a porção dobrada do profeta. Persiga a sua promessa. Custe o que custar. Seja cansativo o caminho, persiga a promessa. Não tenha preguiça de perseguir o seu propósito, porque nele está a chave da sua felicidade. Nós não estamos vivendo o propósito para... Quando não cremos na promessa, estamos agindo segundo nossos próprios pensamentos. Porém, a palavra de Deus nos ensina, põe para mim Jeremias 29:11. A palavra de Deus nos ensina que os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos que Deus tem para nós. Olha lá. Porquanto somente eu conheço os planos, os propósitos, os pensamentos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos, propósitos, pensamentos de vos fazer prosperar e não de causar dor e prejuízo. Planos, propósitos, pensamentos para vos dar esperança e um futuro melhor. Não podemos caminhar segundo aquilo que nós achamos ser o caminho, o pensamento correto. Temos que voltar à palavra de Deus e ao propósito pelo qual Deus nos desenhou antes da fundação do mundo. E aí sim, pensar como Ele pensa. Quando fugimos de um processo baseado nos nossos próprios pensamentos, entramos em outro processo, que num primeiro momento parece mais fácil e mais atrativo, mas a consequência é a perda de tempo. Quando no mesmo processo certo não perseveramos sob as provações, estamos apenas atrasando a nós mesmos por medo que nos paralisa frente às provações. E aí que eu vejo a atuação do livre-arbítrio, pastores, líderes. Porque Deus não vem para nós falar assim, você tem que fazer. Ele vem, como veio para Abraão, e fala assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão podia muito bem dizer assim, não vou. Não vou. Ele foi lá, ele confiou na promessa, ele disse, vou.
E ele desmonta a sua barraca, desmonta a sua tenda, pega a sua família, seus servos, seus criados, seus bens, e começa a um rumo do propósito, numa terra que seria herdada aos seus filhos, aos seus descendentes. Uma terra tão boa. Mas ele tinha a opção de escolha. Quer ver outro exemplo? Vou dar um exemplo ruim, né? A gente gosta de dar exemplo ruim para a gente falar assim, não, seja como aquele lá. Tem o exemplo de Judas, o Iscariotes. Ele foi escolhido como um dos 12. Ele tinha, sim, a opção de não trair Jesus. Ok, pastor. Eu entendo. Esse era o propósito. Ele tinha que trair Jesus. E ele cedeu ao propósito. Mas ele tinha uma outra opção depois. Ele podia se arrepender. Ele não precisava se suicidar. Ele cumpriu o propósito ruim, cumpriu o propósito ruim, mas ele podia mudar a própria história. Ele podia estar hoje só dizendo assim, olha só, eu traí Jesus, mas eu me arrependi. Eu entreguei Jesus. Olha o que eu fiz. Mas foi necessário. Porque daí ele morreu por mim e por todos nós. Ele podia se arrepender nesse ponto, como Pedro se arrependeu. Entretanto, ele não fez. Ele não fez. Cabe a cada um de nós entender que Deus nos conclama aos nossos propósitos. Por mais que por nossos próprios olhos pareçam propósitos indefinidos, pareçam propósitos estranhos, pareça algo que a gente nunca vai alcançar, se Ele está dizendo assim, esse é o teu propósito, esse é o teu desenho, no qual eu te projetei, eu te criei, vai que dá certo, porque eu sou contigo. Consequência dos atalhos, nós vamos sempre ter. Casa de Abraão com Ismael. Consequência dos atalhos, como o golpe na rocha. A perda de usufruir da terra prometida tão sonhada. Então, aprendemos que precisamos seguir o processo do propósito correto. Encarar as provações para viver a promessa cumprida. Teoria, agora vem a prática. Como então, pastor, regressamos ao processo? Escreve aí, como vou regressar ao processo? Como regressar ao processo? Passo número 1, Abacuque 2:3, diz assim, volte para a promessa. Primeiro passo, volte para a promessa. Abacuque 2:3. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não retardará. A promessa vem, ainda que demore, ela vem. Retorne, volte para a promessa. Números 23:19. Números 23:19. Rápido no gatilho aí. Números 23:19. Está na Abacuque ainda. Aí. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Passo número 2. Sabendo qual é a promessa, suporte o processo.
Quando andamos fora do propósito, andamos em outro processo. E o tempo perdido naquele outro processo pode desanimar a voltar atrás. Pastor, é que eu comecei o IPQ, sabe? Mas aí eu parei porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu estava sem trabalho. Pois é. Retorne ao processo. Começa de novo. Ai, de novo, pastor? De novo, querido, de novo. Mas agora, o tempo perdido no outro processo, agora Deus acelera. O tempo perdido no outro processo, agora Deus acelera. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. Mas também o tempo de Deus é diferente do nosso. Esse eu não vou pedir para abrir, mas esse é bem conhecido. 2 de Pedro 3,8. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, no propósito correto de Deus, não conta-se o tempo da terra, o Cronos. Conta-se pelo tempo da graça, chamado Kairos. Então, volte-se à promessa e recomece o processo. Não tenha medo. Voltando-se para a promessa e caminhando de novo no processo, já sabendo que as provações virão, e as provações são designadas para passar os estágios do processo. Terceira fase. Prepare-se para as provações. Elas virão, porque elas servem para forjar o teu caráter, para forjar a tua vida espiritual, para forjar você para ser a pessoa que Deus definiu ser no cumprimento do propósito. Então, lembre-se, você deverá ser forte e corajoso para enfrentá-las. Assim como Deus disse para Josué, em Josué 1:9. Portanto, Josué, seja forte e corajoso. Não há caminho fácil até o propósito, mas fora do processo as provações são piores e as consequências também. E quarto e último, para encerrar. Aproveite o propósito. João 10:10 eu encerro com esse. Põe na tela. Me dá imagens. João 10:10. Parte B do versículo, tá? O ponto adiante. Eu vim, disse Jesus, para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Uma outra versão diz assim: uma vida completa e com propósito. Uma vida completa e com propósito. Uma vida abundante é uma vida completa e com propósito. E quando a Bíblia fala de propósito cumprido na plenitude, deixa o versículo. Quando o propósito é cumprido na plenitude, significa que todas as áreas da sua vida são preenchidas. Então, por isso nós não podemos ter medo do que vamos comer, ou do que vamos vestir, se vai ter dinheiro para a gasolina de amanhã, se vai ter dinheiro para comer mês que vem, se vai estar a conta de luz muito cara. Essas coisas não nos preocupam, porque nós estamos caminhando no propósito. E quando caminhamos no propósito, as coisas do mundo nos perseguem. Isso é Mateus 6,33, vivido, exemplificado. Eu cuido do propósito que Deus definiu para mim. E Ele cuida daquilo que eu preciso. Posso falar de novo essa frase? Está anotando? Mateus 6,33 fala assim, em outras palavras. Eu foco no propósito que Deus tem para mim. E Ele se preocupa das coisas que eu preciso. Isso é caminhar no propósito.
Isso é viver no propósito. Isso é viver feliz. Isso é viver feliz. Quantos aqui, neste lugar, e dos que me assistem na internet, querem de alguma forma serem felizes nas suas caminhadas aqui na terra? Diga, eu quero. Então você anotou tudo a chave de como fazer. O primeiro passo nós fazemos hoje. Ao nosso Senhor Jesus, a nosso Deus, nós temos que dizer: Deus, eu fugi do processo, eu não acreditei na promessa, eu tive medo frente às provações, e hoje, primeiramente, entendendo que a sua palavra me levou a isso, eu reconheço minha falha, reconheço meu erro, reconheço que fugi das provações, reconheço que tive medo, reconheço que fugi do processo. E hoje, neste lugar, eu e Deus peço perdão por não ter levado a sério o propósito e a promessa que o Senhor me deu. E hoje eu retorno a essa promessa. Quantos querem fazer essa oração hoje? Eu quero que você coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Pai, hoje eu reconheço, hoje eu entendo que eu passei o meu processo, que eu passei por um processo que não era o que o Senhor desejou para mim, e agora eu quero retornar a este processo. Você que pôs a mão no seu coração, que entendeu essa mensagem, que você quer retornar à promessa que Deus fez para você, que você quer se voltar para aquilo que Deus designou o seu coração, quero que você, com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, você repita junto comigo, e depois nós vamos orar por todos. Repita comigo: Senhor Jesus, eu quero nesta noite pedir perdão e reconhecer que eu caminhei segundo os meus pensamentos, e segundo o propósito que não era o teu para a minha vida. Pai, me perdoa e me recoloca no caminho certo, de acordo com o propósito que o Senhor desenhou para mim desde a fundação do mundo. Pai, eu te louvo e te agradeço por ter mostrado a mim nesta noite que eu estava caminhando a carreira errada e o propósito errado. E hoje eu realinho meus pensamentos, meu caminhar, meu viver de acordo com o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.